E olha, muita atenção para essa próxima notícia. Ladrões de telefones celulares revelaram como conseguem invadir contas bancárias a partir dos aparelhos das vítimas. Segundo a polícia, os bandidos conseguem acessar dados sigilosos, usando técnicas relativamente simples, surpreendendo até mesmo especialistas em segurança digital. Vejam agora os detalhes. Criminosos presos no final de 2020 intrigaram a polícia, os técnicos forenses e os maiores especialistas em segurança de sistema no Brasil ao afirmarem que conseguiam desbloquear todos os modelos de iPhone. Reportagens feitas pela Folha de São Paulo desde o mês passado abordaram a explosão desse tipo de crime no país. Segundo a reportagem, os bandidos conseguiam realmente efetuar o desbloqueio de todos os tipos de iPhone, até a série 11. Quando a quadrilha foi presa no fim do ano passado, o iPhone 12 ainda não havia sido lançado no Brasil. De acordo com o delegado responsável pela prisão da quadrilha, a técnica utilizada era muito mais simples do que se pensava. Eles apenas retiravam os chips dos aparelhos furtados e os inseriam em um aparelho desbloqueado. Em seguida, faziam pesquisas nas redes sociais das vítimas para saber qual a conta estava vinculado àquele número de linha. Na sequência, eles buscavam o endereço de e-mail que a vítima utilizava para backup de conteúdo do aparelho, principalmente em nuvens iCloud e Google Drive. Então, ao baixar as informações da nuvem no novo aparelho, os bandidos buscavam ali qualquer informação ligada à palavra senha. E, segundo o delegado, assim obtinham os números de acesso ao celular e às contas bancárias. Feito isso, os chips eram novamente inseridos nos celulares das vítimas. Com as senhas em mãos, os criminosos repassavam os aparelhos para o membro da quadrilha responsável pelo acesso às contas e pela transferência de todo o valor possível para contas de laranjas. Sobre os aplicativos bancários, a Federação Brasileira de Bancos afirma que eles contam com um elevado grau de segurança desde o desenvolvimento até a utilização, não existindo qualquer registro de violação de segurança. Já a Apple afirmou que não vai se manifestar sobre isso. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o advogado Luiz Augusto Durso, que é especialista em cybercrimes e direito digital. Vem aqui comigo, ele já está aqui, olha, a postos para conversar com a gente aqui ao vivo. Boa noite, doutor Luiz Augusto, muito bem-vindo. Boa noite, Marisa. Alegria falar a você e a todos os seguidores do Olhar Digital. Muito obrigada pela disponibilidade de falar com a gente aqui nessa edição do Olhar Digital News sobre esse assunto tão delicado, não é, doutor Luiz Augusto? Eu vou começar perguntando, acho que todo mundo aí tem em mente essa dúvida. É realmente assim tão fácil invadir um iPhone, na sua opinião? Não é fácil invadir um celular. Até porque esses sistemas operacionais são testados por usuários no mundo inteiro, contam com programas de bug bounty. Então, quando alguém encontra uma falha, pode entregar para a empresa, ela remunera por isso e ele é constantemente atualizado. Vale dizer, se ontem o criminoso conseguiu descobrir uma vulnerabilidade, talvez amanhã ela já esteja alterada e não é possível mais se invadir. A matéria e o que a investigação demonstrou foi que eles utilizavam outras formas paralelas para ter acesso às informações e às contas bancárias, porque muitos dos serviços contam com recuperação de senha por SMS. As redes sociais, alguns e-mails, aquela confirmação em 2 etapas no próprio WhatsApp. E com o chip da vítima, o criminoso então aí sim conseguia acesso a backups, fazia a restauração no aparelho e conseguia invadir as contas. Então, na verdade, aqui demonstra-se uma cautela que a vítima poderia ter, que era ter bloqueado esse chip no momento do roubofurto. Mas para tranquilizar os ouvintes, os telespectadores, não é tão fácil invadir um sistema operacional, seja do iPhone, seja Android, seja dessas empresas que hoje são tão populares. E tem alguma dica, assim, do que nós podemos fazer para evitar essa dor de cabeça, caso tenhamos aí algum iPhone roubado?
As medidas preventivas funcionam muito bem. Então, as pessoas elas devem saber que podem ter o celular perdido ou ser vítima de um roubo ou de um furto. E se você não tiver cadastrado aquele serviço de apagar os dados à distância, se você esquecer de bloquear o chip, você pode então sofrer com todos esses prejuízos. Por isso que as medidas preventivas do usuário, analisar se ele tem ativado a opção de localização do aparelho e exclusão dos dados à distância, que são opções natas dos smartphones, é importante fazer. Colocar senha na tela de bloqueio. Muitas dessas invasões foram afastadas ou foram evitadas graças a essa senha na tela de bloqueio. Então, aquela senha toda vez para desbloquear o celular é super importante. Pode ser inconveniente, mas é super importante. Essas medidas de prevenção são muito eficientes, até porque se você for roubado, aí você vai ter que reagir e utilizar essas ferramentas que você previamente cadastrou. Tá certo. Agora, tem uma situação que tem se repetido cada vez mais, que nós vemos aí em todas as reportagens, né? A pessoa está ali usando o celular no meio da rua, tá falando no telefone, ou então está vendo alguma mensagem e, de repente, passa alguém e pega o smartphone desbloqueado. Claro que ele já tem ali toda uma atividade muito rápida de fazer o que for necessário para não bloquear o aparelho. E aí, tem alguma coisa, qual seria a primeira providência a se tomar nesses casos? Olha que interessante como as dicas ou as nossas orientações se complementam. A gente acabou de falar da importância de você analisar o seu celular e ver se ele está seguro, com as opções ativadas de localização, de remoção, com senha de bloqueio, sem anotar senhas do banco, de rede social no bloco de notas do celular. Mas e quando você foi roubado, acabou de sofrer esse crime e o celular estava desbloqueado? A reação deve ser imediata. Você deve pedir para alguém na rua ou para algum conhecido, seja quem for, imediatamente para acessar essas opções de remoção. Tem no Android, tem no iPhone, dá para fazer pelo computador, pelo celular. Qualquer pessoa que possa ali em um segundo de emprestar um aparelho, seja ele qual for esse dispositivo, você deve tentar fazer esse bloqueio. Porque o criminoso, enquanto ele está fugindo logo após o crime, dificilmente ele vai ter lembrado de tirar o chip, de colocar no modo avião e talvez você tenha uma esperança de preservar esses dados. Porque quando o celular está desbloqueado, ele terá acesso a fotos, mensagens, e-mails, SMS e tantas outras opções que nem senha precisarão. A segunda questão seria importante você também lavrar o boletim de ocorrência e registrar o e-mail do aparelho, aquele código que vem na caixa do celular, que é possível também depois analisar nas próprias configurações, porque se seu celular for recuperado numa operação da polícia, ele é devolvido. E também, a grande lição dessa matéria é nunca esquecer que seu chip é importante. Então, liga na operadora, faça a solicitação do bloqueio do chip, porque muitas vezes essa é a forma que o criminoso vai invadir essas contas de backup, rede social, e quando o chip é bloqueado, ele não irá receber essa mensagem com a conta de recuperação de conta. Então, é muito importante esses 3 passos assim que você sofrer este crime ou perder o celular. Tá bom, e essas dicas são importantes. Nessa matéria em específico falávamos sobre um iPhone, mas essas dicas servem para todos, inclusive para o Android, não é isso, doutor Luiz Augusto? Para todos os smartphones, claro que alguns têm diferença de segurança quando falamos de software, mas em regra a grande maioria dos aparelhos são bastante seguros, desde que o usuário sempre deixe tanto os aplicativos como o sistema operacional atualizado. Então não pode esquecer de sempre atualizar o sistema operacional, porque assim você, mesmo tendo o celular roubado, poderá reagir e poderá ter os seus dados preservados e principalmente sua conta do banco não ser invadida. Inclusive, Maris, me permite um último conselho: quando você também sofrer este crime, ligue no banco e solicite o bloqueio temporário das transações por aplicativo. Isso também pode salvar muitas vezes do criminoso fazer transações em seu nome, porque alguns bancos fazem o registro do celular como confiável, e se eles removerem essa opção, o criminoso, mesmo que invada a sua conta no aplicativo, não conseguiria fazer as transações. Isso também pode ajudar muita gente por aí. Verdade, dica importante que poucos tocam nesse assunto de falar com o banco para bloquear as operações
pelo smartphone. Muito bom. Muito obrigada, doutor Luiz Augusto Durso, pela participação aqui no nosso boletim. E mais obrigada ainda pelas dicas que foram muito importantes, com certeza. Muito obrigado e saúde a todos. Obrigada, até uma próxima.